Olá, saudações. Nosso bate-papo de hoje aqui vai ser sobre verdade e mentira. Um vídeo que deveria levar no mínimo 2 horas, mas que eu vou tentar realizá-lo em aproximados 10 minutos. O que se compreende comumente é que verdade e mentira são objetos, são elementos valorados de bem e mal, de certo e errado. E nós podemos entrar em diversas discussões sobre o que é a verdade de fato. Então nós temos uma verdade que é material, é o fato que ocorre. Só que a percepção dessa verdade nunca será igual para todas as pessoas. Imaginemos uma árvore vista por uma multidão de 10 mil pessoas, onde uma folha cai. Cada pessoa, de acordo com o seu ângulo, de acordo com a sua capacidade visual, verá esta queda, a queda da folha, de uma forma diferente, em cores diferentes. Às vezes alguém distraído vai ver a folha caindo já depois do meio do percurso. Então todos irão presenciar aquele fato, aquela verdade material, aquela verdade factual. Mas esse fato será situado na mente de cada pessoa de uma forma diferente. E aqui nós estamos falando de um fato extremamente simples, que é a queda de uma folha. Quando os fatos possuem fator antrópico, interferência de pessoas, eles se tornam mais complexos. Então as compreensões do fato, as percepções de verdade que residem na mente de cada um, é lá que é construída a verdade, serão diferentes. Daí as divergências. Então dizermos que a verdade ela sempre deve ser dita é o mesmo que dizer que todas as verdades devem ser ditas e uma irá prevalecer sobre todas. Comumente aquela verdade oriunda de uma mente que detém determinado controle sobre um grupo de pessoas, ou que passará a ter pelo convencimento, pela capacidade de reconstruir a verdade na mente das outras pessoas. Então a verdade é um processo de construção. As nossas percepções são processos de construções mentais. Audição, visão, nós não recebemos as imagens, nós as formamos em nossas mentes. E assim a verdade é construída. Só que ao longo da história foi dotada a verdade de uma potência de bem, de benigna, e nem sempre ela é. O propósito de um bom argumento, o propósito de uma boa ação é algo que seja positivo coletivamente e não individualmente apenas. E obviamente que isso vai ser relativo dependendo do coletivo e do indivíduo. Então, o propósito é que define se a verdade é boa. O propósito é que define se a mentira é ruim. Portanto, dizer a verdade ou dizer uma mentira não implica em estar agindo bem e em estar agindo mal de uma forma geral. O que faz com que uma manifestação verbal, escrita, seja positiva é a forma e o propósito. Então vejamos um exemplo bem simples. Uma comemoração entre amigos, o pessoal acaba ingerindo muito álcool, e aí começa uma discussão por um motivo imbecil, por um motivo fútil, como lateralidade política, né, ou melhor, partidária, político-partidária, futebol, alguma coisa assim. E essa coisa começa a ficar cada vez mais séria. As agressões começam a acontecer, as agressões verbais, vias de fato. E de repente alguém diz, eu vou no carro, vou pegar uma arma e vou te dar um tiro na cara. Aí aquela outra pessoa que está ali dentro, ela é contida pelos amigos, e aquela que está ali fora
também é contida pelos amigos. E ela fala assim, vai embora, larga esse tempo pra lá, depois vocês conversam. E a pessoa que está lá dentro, que foi ameaçada, está um pouco mais irritada devido à ameaça, né? E o que ela pergunta? Cadê o fulano? O que os amigos vão dizer? Vão ter que usar a máxima da verdade? Não, o fulano está lá fora e o pessoal está lá falando com ele para ele ficar mais tranquilo, mas ele ainda continua lá fora. Só que o indivíduo que foi ameaçado, imaginemos, como ele foi ameaçado, ele também buscou uma arma. E aí o que acontece? Se for dita a verdade que o indivíduo ainda está lá fora, ele vai descer, né, da casa, vai sair da casa e vai dar no cara um tiro. A verdade seria boa? Não, não seria boa. Então o que seria melhor? A mentira. Ah, cadê o fulano? O fulano já entrou no carro e foi embora. O pessoal falou para ele ir embora, ele viu que ele falou besteira, foi embora. Puxa o cara para dentro até que o cara vai embora de fato. Isso foi uma mentira, mas ela foi positiva. Se a verdade fosse dita nesse momento, ela seria ruim, ela seria negativa. Então dizer a verdade ou dizer a mentira são coisas que sim, que podem ser relativas. Isso depende muito da situação. A honestidade, a sinceridade, isso também depende da situação. Mentir, omitir, são ferramentas de convívio. O convívio, as relações interpessoais necessitam da mentira e também necessitam da verdade. É um equilíbrio. É exatamente o propósito do omitir, do mentir, isso é, alterar de acordo com as próprias percepções os fatos que aconteceram, que ocorreram. Né? Então, a folha caiu da árvore. A pessoa diz, não, a folha não caiu da árvore. Ou ela caiu em um outro momento, ou ela foi jogada. Então, é uma mentira, é uma alteração do fato ocorrido. Ou também uma argumentação dizendo que um fato que possivelmente ocorrerá ou que certamente ocorrerá, irá acontecer de uma forma distinta. É uma reformulação das percepções comuns das pessoas sobre determinados fatos. Isso é uma mentira. A omissão é simplesmente não falar determinada coisa, de forma inteira ou não, sobre algo. Então eu escondo, eu deixo de falar algo. Já a verdade é uma tentativa de materializar na mente das pessoas um fato que de fato um fato que foi material, foi verdadeiramente material. Então não é uma questão de ser dotado de bem ou de mal, como vai acontecerem de acordo com visões religiosas, místicas. Tem que dizer a verdade, é proibido mentir. Cada situação exige uma determinada argumentação. O que deve ser analisado são os objetivos, são as consequências. É uma grande hipocrisia uma pessoa, um ser humano, dizer que não mente, porque todos mentimos. Inclusive isso é uma mentira, dizer que não mente. A pessoa não deve ficar inventando coisas sem propósitos, porque ela se torna uma pessoa mentirosa, sem confiança, ninguém vai confiar nela, ela não tem propósitos, ela vive num mundo de ilusão e começa a manifestar as suas ilusões, convencendo as pessoas até que em determinado ponto as pessoas vão entender que aquela pessoa ela vive criando situações que não tem nada de factuais. No entanto, quando há propósitos, como eu dei o exemplo, mentir e omitir se torna mais positivo do que dizer a verdade. Uma pessoa que chega para outra, uma pessoa com a autoestima lá embaixo, ela se apronta, se arruma, se cuida, chega para outra pessoa, a outra pessoa até pode achar, não ficou lá essas coisas, mas está bem. Mas o que ela vai dizer? Nossa, ficou ótimo, ficou excelente. Para quê? Para ajudar a pessoa a elevar a sua autoestima. Então, ela deveria ser verdadeira e falar, não, tá normalzinho. Ou, por exemplo, uma pessoa
pergunta, né, a mulher pinta o cabelo, sei lá, de loiro, e a outra pessoa acha que não ficou legal. Preferia que o cabelo dela continuasse preto, por exemplo. Mas ela vai ser educada. A educação, ela depende da omissão, ela depende da mentira, na maioria dos casos. O que nós temos que analisar é, isso irá gerar algum mal de fato? Um mal coletivo para alguém? Irá gerar mal para mim? Não. Então, a pessoa vai dizer, nossa, ficou muito bom, nossa, ficou bacana demais, mudou, assentou para você, ficou muito legal. A pessoa acabou ali, a pessoa se sente bem, nossa, eu fiz uma coisa legal. Aí alguns vão dizer, ah, não, mas o amigo ele tem que falar a verdade. Não tem, não. Não é sempre, não. Se a pessoa é amiga, sabe que a outra pessoa está com a autoestima lá embaixo, ela muda a cor do cabelo para ficar melhor. Aí a outra pessoa que se diz amiga vai dizer, não, ficou uma merda, ficou uma bosta esse cabelo seu. Não é assim. Não, vai dizer, não, ficou legal, ficou muito bom, nossa, assentou para você. No máximo, se ficar uma coisa muito horrível, a pessoa, né, dizer, olha, com calma, a verdade também deve ser dita com calma. Olha, devido a A, B, C e D, eu acho que o outro cabelo ficava melhor. Mas não ficou ruim, não. Né? E isso depende de cada situação, isso depende de análise. Então essa máxima da verdade ser sempre dita, a pessoa é sincera, a pessoa tem que ser sincera, você tem que falar as coisas na cara, não se reprima. Isso é um perigo, não se reprima. As pessoas têm que aprender a lidar com as suas pulsões, não é expulsá-las. Quando um analista chega e fala para uma pessoa que ela precisa de ter uma válvula de escape, ele está falando de uma coisa muito mais complexa do que a pessoa ouvir alguma coisa e atacar alguém estupidamente, porque essa outra pessoa também pode revidar. E o que acontece? Um conflito físico, pode haver uma morte ou mais. Então tem que ter muito cuidado ao dizer a verdade, tem que ter muito cuidado ao expressar as emoções. Os objetivos, de fato, é que fazem a verdade ou a mentira serem boas. E essa análise ela precisa de muita cautela e, obviamente, experiência também de vida ajuda muito. E deixemos essa ideia já retrógrada de que a mentira ela não tem serventia. Sim, é um excelente instrumento de convívio. A omissão também. O problema reside quando a pessoa inventa. Ela cria fatos que não aconteceram. Ela busca coisas apenas para si, ela não se importa com os outros. E isso pode acontecer na verdade também. A pessoa fica sabendo de uma coisa, ao invés dela omitir para evitar uma tragédia, ela vai e conta a verdade para alguém e diz, eu não consigo ficar quieta porque eu não consigo não dizer a verdade. Ela está fazendo isso para quê? Para haver um conflito, talvez até com mortes. Então ela usa essa máxima da verdade, o objetivo era ruim. Ok? Então hoje eu deixo essa pequena reflexão aqui, como eu disse, é um assunto que deveria levar pelo menos 2 horas, mas eu estou resumindo ele aqui bem rapidinho, tá ok? Grande abraço e até o próximo bate-papo.